incrível. E a gente começa a se entender como seres que somos a fonte, ou seja, para de procurar Deus fora e começa a achar Ele dentro. E não mais evoluindo, mas experienciando. A gente está vivendo um momento especial que a gente nunca viu tanta gente falando, mostrando documento, vídeos sobre contatos. Por que está acontecendo tanta coisa? E aí não sei se tem a ver também pandemia, guerra, tudo que a gente está vivendo aí. É um momento meio especial, diferente? É para a gente se preocupar ou não? É um momento diferente, eu não diria que é momento de preocupação, mas é claro que a gente se preocupa naturalmente, mas é um fim de um ciclo, né? Não sei se você reparou numa das respostas do Léo quando a gente estava falando da humanidade e tudo mais, fosse dentro desse ciclo experiencial, ou seja, esse não é o primeiro ciclo experiencial dos humanos no planeta Terra. Não. Nós tivemos outros ciclos. Que começaram e terminaram, Exatamente. Então começa, amadurece, termina. Começa, amadurece, termina. A gente tem... Terminar, por exemplo, uma guerra nuclear, é isso? E aí começa de novo? Exato, termina, acaba. Ou pandemia. Tem um ciclo? Exato. A Terra tem o seu ciclo e a experiência tem o seu ciclo. Então a questão... Então não é a primeira experiência essa humanidade, essa vida que a gente está tendo aqui. Não. Já teve outros começo, meio e fim. Outros ciclos. Bom, tá até na Bíblia. O que é o dilúvio com Noé? O fim de um ciclo, começo de outro ciclo. Entendi. Não é isso que representa? Né? Lá tá lá. Deus fala, ó, chega, extermina todo mundo, não Noé, certo, tá tudo salva aí e vamos recomeçar. Não é um reset que ele faz? É um fim de um ciclo. Então lá também está escrito que esse não é o primeiro ciclo. Teve um ciclo anterior. Então é exatamente isso. Não teve só um ciclo, mas outros ciclos. Então a gente está no fim desse nosso ciclo. Ah, mas o fim é agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Não, relaxa. Todo mundo aqui já vai estar morto quando esse ciclo terminar. Não é para agora. Não é agora. Mas estamos no final de um ciclo. Existe um vento solar que chamam de flash solar que tá para acontecer mesmo. Esse ano. Mas não essa coisa assim, igual estão falando, vai acabar. Não, e guerra sempre uma possibilidade. Mas tá ali armadinha pra... E os ricardos estão fazendo bunker aí, porque falam o evento, né? Estão falando um negócio chamado O Evento. Mas tem mais a ver com o flash, essa coisa do bunker. Porque adianta, bunker pra guerra. Uma hora vai ter que sair, bomba não tem como. Primeiro a água, o solo... Não tem como, né? Não tem. Você fica lá com 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a radiação? Quantidade de água e oxigênio. É que o pessoal acha que é só botar comida, né? Não, que isso, cara. Não, você tem que pensar em oxigênio. Filtrar o oxigênio. Filtrar o oxigênio, você tem que pensar na água, porque a água vai estar totalmente contaminada. Tem o sol... O mesmo que está dentro do bunker, mas você recicla, tudo bem. Por quanto tempo? 20, 30 anos, 40 anos, você sai, como é que está a radiação lá fora? Olha Chernobyl, como é que está até hoje. Por exemplo, que é uma coisa muito menor do que uma demônio, o que é na visão de vocês? Existe demônio? Inteligência. Daimon, são inteligências. Mas Lúcifer, demônio, o que são? É exatamente essa descrição aí que o pessoal fala de um arcanjo, mas não como descrevem, né? Não? Não. Mas a função dele qual que é? Rapaz, existe uma rebelião mesmo, como o pessoal fala, né? Vai falar do... Rapaz, mas fala de baixo pra cima. Então fala de baixo pra cima porque... Não, tem a história de rebelião de Lúcifer, dessa história, são representativas. Não quer dizer que aquilo são alegorias, são parábolas. Uma forma pra entender a parada. Uma forma pra entender algo que realmente aconteceu. E assim, quando a gente fala que o embaixo é igual ao que tá em cima, o que tá em cima é igual ao que tá embaixo... de Hermes Trismegisto, toda essa história. Cara, isso é muito real. Essa alegoria da rebelião de Lúcifer, dá pra gente tentar entender isso de N formas, né? Se a gente for de baixo para cima, o que tá lá no manifesto de Lúcifer, na rebelião de Lúcifer, que a melhor fonte, talvez, para as pessoas lerem esse manifesto, está no famoso livro de Urântia, né? Não sei o que é esse livro. É um livro que foi canalizado nos anos 30 em Chicago, nos Estados Unidos. Ninguém sabe por quem, nem como e tudo mais. De repente apareceu lá. Surgiu um livro. Ele foi publicado, eu acho que nos anos 50, uma das primeiras edições. Mas enfim. E lá diz então que uma inteligência, não diz quem, não diz aonde,
formatou todas essas informações, um livro explicando tudo, desde o que é Deus, os anjos, os arcanjos, como os mundos foram formados, enfim, como se fosse uma literatura realmente que poderia até ter se tornado uma religião em cima daquilo, mas interessante, não se tornou religião, se tornou fonte de pesquisa, assim como outros livros interessantes, como Lei do Uno, né, do começo dos anos 80 nos Estados Unidos, enfim, onde consciências se colocam à disposição para trazer informação. Então, deixar dessa forma que é mais interessante assim. E uma das informações é a questão de quem é Lúcifer. Então, descreve Lúcifer. Se a gente for procurar também nas escritas sagradas, ditas sagradas e tudo mais, a gente vai achar informações parecidas. Então, Lúcifer seria um anjo extremamente inteligente, poderoso, mais bonito, inclusive chega a falar de beleza física e tudo mais. O livro de Urântia vai pelo mesmo caminho, né? Fala, Lúcifer tá lá entre o top 10 dos anjos mais inteligentes, mais tudo mais, e no momento ele cai por quê? Pelo seu ego, pela sua vaidade, eu não sei. Ele resolve se rebelar contra Deus. Assim, não. Muitas das interpretações dizem que ele quer se colocar como Deus, né? Ele quer ser Deus, então. E por isso, então, ele é expulso do dito paraíso, expulso do lugar onde ele estava, e junto com ele leva 1/3 dos seus companheiros. Essa é a história oficial, né? Essa é a história que você conhece, claro, que as pessoas falam. 1/3 do céu. Caiu 1/3 do céu, maravilha. Não posso deixar de fazer alguns questionamentos, né? Como que um ser tão inteligente assim, tão querido por Deus dentro dessa parábola, enfim, tem uma atitude dessa, né? Tão inteligente, com tanto conhecimento, será que o conhecimento dele não teria previsto a consequência da sua atitude? Mas enfim, dá pra gente aqui questionar não, mas subiu pra cabeça, tá tudo certo. Levou 1/3 de volta. Então, a história normalmente para aí, né? O livro de Urântia, ele dá uma continuadinha super interessante, que ele fala do manifesto de Lúcifer. Então, Lúcifer, antes de ser expulso, escreve uma carta, tá? Basicamente isso. E ele publica essa carta, manda essa carta para todo mundo, e dentro dessa carta ele fala o porquê que ele está se rebelando, e o porquê que ele convence 1/3, porque nem nunca se perguntou, como assim 1/3 vai junto? Né? Então, dentro dessa carta, o que ele coloca? Ele fala assim, e é difícil ler essa carta com um pensamento religioso, porque você já tem a figura de Lúcifer como algo negativo. Total. Aí você vai ler a carta dele e ele fala que é pró-liberdade. Ele questiona como as coisas estão sendo regidas, ele chama todo esse regimento dos anjos, até a fisicalidade de mais de um mundo, não só a Terra, de vários mundos, como uma ditadura. Ele fala que os planetas e as consciências não têm o livre-arbítrio que é vendido, que tudo é imposto de cima para baixo, ou seja, eu falo e você obedece, e que na verdade os planetas e as raças e as consciências deveriam ter a liberdade para fazer a sua própria escolha e arcar com as suas escolhas. E você lê aquilo e fala, gente, o Lúcifer não era mal. E eu não estou falando do arquétipo de Lúcifer, das pessoas que têm a religião de Satanás, não é nada disso. Estou falando do Lúcifer arcanjo, do Lúcifer aquele lá que vai cair. Você fala, pô, isso aqui é interessante. Então o livro de Urântia começa falando bem dele, fala do manifesto dele, que é extremamente interessante, e depois começa a meter o pau como qualquer outro, né, como foi contra Deus e tudo mais. Você vai ver essa analogia dessa história de Lúcifer, você vê isso acontecendo em diversas nuances dentro da nossa história, essa história de 1/3. O que o Léo estava falando, pô, você vai falar disso mesmo? Quando a gente começa a estudar no Educação Consciencial e a gente fala assim, poxa, e o primeiro questionamento normalmente, as pessoas podem estar assistindo a gente, pô, mas você não acredita em Deus? Então, o que é Deus para você? Excelente pergunta, o que é Deus? Aliás, não a primeira... Quem é Deus. Exatamente. O que é? Isso. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, do Espiritismo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos do Espiritismo é o que é Deus, não quem é Deus. Entendi. Porque quem é uma pessoa, né? E o que, na verdade, é que é Deus, a linguagem usada. O que o Kardec procura ali é definir. E a resposta do livro dos Espíritos, para mim, ainda continua mais próxima do que eu sinto. O princípio inteligente, né? A causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas, para mim, é fantástico. Então, o nome que nós, na Educação Consciencial, absorvemos para Deus é fonte que tudo é. Fonte, essa causa primária. Fonte que tudo é, que tudo é. Tudo é Deus. Tudo manifesta a partir desta fonte. A mesa, você, o óculos, a cadeira, o sol, as estrelas, tudo é Deus, faz parte desta fonte. E a fonte, quando ela primeiro se manifesta em algum momento, teve esse haja luz, enfim. Sim. Em algum momento houve essa primeira manifestação, certo? O que nós estudamos na Educação Consciencial é que essa primeira manifestação,
ela acontece com a criação de 3 aglomerados de consciência. Consciências serafínicas, ou seja, essa primeira faixa frequencial, lembra do dial do rádio? Essa primeira faixa frequencial nós chamamos de faixas serafínicas ou serafins, que não são consciências únicas, são aglomerados de consciência, como nós entendemos. Não tem forma humanoide também, só para entender. E cada consciência é uma localidade. Então o universo é uma consciência, um planeta é uma consciência, uma galáxia é uma consciência. E esses 3 primeiros serafins também são uma localidade, que são a consciência. E cada um desses 3 se desdobra em 3, que desdobra em 3, que desdobra em 3, e assim vai no desdobramento das diversas dimensões, o desdobramento serafínico, querubínico, arcangélico e angélico. A gente pegou emprestado os nomes que já estão no subconsciente das pessoas, fica mais fácil. Deste primeiro desdobramento, esses 3 serafins não têm a plena consciência do que é a fonte. Eles são um desdobramento da fonte e tal como nós, refletem do que é a fonte. Eu tenho que voltar para a fonte com a informação, eu tenho que desdobrar na fonte que tudo é, que eu sou parte. O que é essa fonte? Quem é a fonte? O que é a fonte? E um desses 3, olha a história do Lúcifer, um desses 3 passa a assumir o papel da fonte. Ou seja, se sou eu que desdobro, se sou eu que crio, eu sou a fonte. Eu sou o teto consciencial. Ninguém volta para a fonte, eu sou a fonte. Olha a história do Lúcifer. No primeiro desdobramento, 1/3, um dos 3. E todo o seu desdobramento segue essa diretriz de eu sou o teto consciencial, eu sou a fonte. E aí isso vai se desdobrando. Então, e aí tem a implicação disso, e aí o porquê que a Terra é planeta prisão, porquê que a gente não lembra, porquê que a gente está nesse universo, quem somos nós, parte pelo entendimento desta queda, dentro da nossa perspectiva, de 1/3 desses serafins, o desdobramento desse serafim, em conjunto com a relação com esses outros 2, que não se entendem como teto consciencial, que entendem que o objetivo é a volta à fonte, com toda a experienciação. A parte mais interessante disso é mudar a perspectiva de evolução para a experiência. Então, se eu sou a fonte, eu sou o desdobramento da fonte, eu não estou evoluindo. O que a fonte não sabe? O que Deus não sabe? O que falta para Deus aprender? Deus não sabe tudo, não é onisciente, onipresente, no mesmo conceito de fonte que tudo é. Então eu não estou aprendendo, eu estou experienciando. A fonte se desdobra para experienciar a sua própria criação. Então eu não estou evoluindo. Isso muda a perspectiva de uma forma incrível, incrível. E a gente começa a se entender como seres que somos a fonte, ou seja, para de procurar Deus fora e começa a achar Ele dentro. E não mais evoluindo, mas experienciando. E aí o conceito de certo ou errado, bem ou mal, muda bastante também. E o conceito de o que é a outra pessoa. Se somos todos fractais da fonte, ou emanados da fonte, eu sou você. Você é o Lian experienciando o Vilela. Eu sou o Lael. Eu sou ele. Eu sou ela. Eu sou cada um dos habitantes desse planeta, tendo uma experiência diferente, dentro de uma outra perspectiva. Esse é o conceito de somos todos um.